enorme prazer abrir a Semana Jurídica, principalmente com aquela pessoa que a gente admira muito na vida profissional e que você é eternamente fã. Estava conversando aqui com o professor Flávio Tartucci, que foi meu professor por 3 vezes e a quem eu tenho a maior admiração e muito carinho, muito respeito. O professor Flávio Tartucci é pós-doutor e doutor em Direito Civil pela USP, coordenador e professor do programa de mestrado da Escola Paulista de Direito, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Contratual e do Instituto Brasileiro de Direito de Família em São Paulo, advogado, consultor jurídico e parecerista em São Paulo, autor de livros do Grupo GEM. Gente, abertamente, o melhor professor de Direito Civil do Brasil, não tenho o que falar. E se a gente colocasse todas as atividades do professor Flávio Tartucci, o seu currículo, não haveria cartaz, né? Haveria o cartaz de uma semana inteira para passar para vocês. Sem delongas, o professor Flávio Tartucci vai falar sobre o tema Desafios Atuais de Direito das Sucessões, e eu não vou me alongar mais. Professor, é uma honra tê-lo na Unigran Rio, é uma honra a sua presença, gratidão e muito respeito pela sua palestra. Obrigado, professora Litiane. É uma honra poder falar para os alunos da Unigran Rio, no Rio de Janeiro, falar um pouco sobre os meus estudos do pós-doutorado. Eu estou ainda fazendo o pós-doutorado na Faculdade de Direito da USP, sobre legítima. Eu tenho analisado várias questões sobre planejamento sucessório e tenho também trabalhado com questões atinentes ao direito das sucessões. Obviamente, sempre trabalhei, mas nos últimos tempos tenho percebido um aumento e não preciso mais explicar por que, né, nesse momento tão complicado que nós vivemos, existe, por exemplo, e tenho percebido, uma procura maior por testamentos no Brasil. Eu mesmo estou com um caso, eu atuo como consultor jurídico, dou pareceres, também advogo, né, em algumas ações que eu escolho advogar, e estou com um parecer jurídico agora sobre um testamento, né, de alguém que está preocupada, uma matriarca de uma família do Espírito Santo, né, preocupada aí com os problemas decorrentes da pandemia, né, e a pandemia de Covid-19, essa gravíssima crise que nós enfrentamos, né, o maior desafio da nossa geração, né, uma crise longa que ainda vai durar por algum tempo, porque as pandemias, elas duram, né, elas não se resolvem em um ano, né, elas se resolvem de 2 anos para frente, e essa pandemia que trouxe aí uma mudança muito grande, né, em praticamente tudo, né. Eu mesmo, agora, eu sempre gostei de cidade grande, né, tem inclusive um apartamento aí na cidade do Rio de Janeiro, procurei até um lugar para me refugiar, um lugar meio escondido, nunca pensei que ia tomar essa iniciativa, né, e tenho visto vários amigos fazendo isso também, né, houve um aumento aí de buscas por imóveis, né, claro, vivemos uma crise econômica gravíssima, mas tem muita gente também se dando bem aí, economicamente, com a Covid, né, com essa crise, e realmente o mundo mudou muito. O professor Zé Fernando Simão, que é meu supervisor no pós-doutorado, meu coautor do Código Civil Comentado, né, que está aqui atrás, ele cunhou uma expressão que é a realidade A, a realidade B e a realidade C, que foi, inclusive, o tema do nosso congresso do IBDFAN de São Paulo em setembro agora, né? Diz ele que a realidade A, a realidade pré-pandemia, ela acabou em março de 2020, né? Uma realidade, inclusive, de muitos exageros, né? Depois da realidade A, em março, começou para nós aqui no Brasil a realidade B, que é a realidade da pandemia de Covid-19, que a gente não sabe até onde vai. Eu não arrisco a dizer que a gente está já na pós-pandemia, né? Até porque eu sou um civilista, e os civilistas, eles são velhos, eles têm mentalidade de velhos, e eles são, por concepção, pessimistas ou realistas, né? Até porque nós, civilistas, estamos aí na Terra, né? No planeta Terra, há mais de 2.000 anos, muito antes de outros istas que temos por aí, que vão e que vêm, né?
e a gente conhece um pouco a história, eu acho que até um pouco espiritual, né? Até minha mulher gosta de dizer, né, que eu tenho espírito de velho e que o meu guia espiritual, segundo ela, é um velho japonês, né? Então, a gente sabe que realmente não estamos ainda na realidade C, né, que é a realidade pós-pandêmica, porque essa crise ela ainda se prolonga por muito tempo, né? Então, estamos vendo o que está acontecendo na Europa, né, o berço da civilização ocidental, né? E as vacinas que virão também serão vacinas que, no primeiro momento, não vão ter aquela imunidade alcançada, né, pelas vacinas mais eficientes. Então, é uma crise longa, uma crise que realmente vai nos perturbar por muito tempo ainda, no meu entendimento, né? Com isso, né, claro, as pessoas procuraram fazer mais testamentos, muitos negócios foram desfeitos, muitos negócios foram refeitos, e cada cidade, cada local, cada estado tem a sua peculiaridade no ponto de vista do direito civil, né? Eu vi uma reportagem 2 semanas atrás, da Isto É Dinheiro, muito interessante, mostrando, né, por que que aqui, vou dar um exemplo aqui de São Paulo, por que que a Rua Augusta, uma rua tradicional aqui de São Paulo, está com todos os seus comércios fechados, quase. E por que a Rua Oscar Freire está bombando, né? Inclusive abrindo novas lojas, né? E vejam como são as coisas, né? É uma realidade também que mudou com a pandemia. As lojas da Rua Augusta estão fechadas porque é um comércio mais popular e os compradores desapareceram. E os locadores, eles são chineses e são mais duros na hora de negociar. Então, os locatários não tiveram outra alternativa senão devolver os imóveis. Já os negócios da Oscar Freire, né, e também da Doc Lobo, tem vários restaurantes, se vocês passarem lá, tem filas, né, todos os protocolos, mas filas para entrar nos restaurantes. As pessoas que iam com maior renda aqui em São Paulo, ou mesmo do Brasil, que antes iam para o exterior para fazer as suas compras, para Paris, para Nova York, não estão indo mais. Então, estão gastando o seu dinheiro aqui. Então, os negócios lá estão tendo lucros absurdos. E aí nós temos vários outros exemplos. Nós temos agronegócio, né? Os royalties tiveram um aumento considerável, né? Temos aí serviço de transporte, serviço de logística, supermercados, farmácias, né? Como negócios que estão pujantes hoje na época da pandemia, né? Aqui é impressionante, na minha área aqui em São Paulo, né? Eu moro perto da Avenida Paulista, as academias fecharam e surgiram farmácias no lugar, né? Isso é muito simbólico, né? Então, assim, o ser humano, ele é resiliente, ele se adapta, né? Ele às vezes nega, tem muita gente que nega a crise, né? Nega, isso já aconteceu outras vezes em outras pandemias, aliás, sempre aconteceram na história, né? E as pandemias vão e vêm, né? É um desafio que surge pelo menos uma vez a cada século para a humanidade enfrentar. E agora temos esse grande desafio para enfrentar. Bom, sobre o direito das sucessões, que é meu tema, depois desse introito, eu estava dizendo a vocês que o brasileiro ultimamente tem feito mais testamentos, né? E nós temos dois tipos de sucessão. Nós temos a sucessão testamentária, né, que decorre de ato de última vontade, por testamento, né? E temos a sucessão legítima, que é conhecida como sucessão ab intestato, justamente porque não há testamento. E na sucessão legítima, a lei prevê uma ordem de vocação hereditária, presumindo a vontade do morto, presumindo que o morto desejaria aquela ordem que está prevista na lei, né? Isso a gente recebeu do nosso sistema da Civil Law, sistema romano-germânico, né? Sistema inicialmente criado em Roma, depois com várias contribuições da Germânia, da Alemanha, e, claro, né, as contribuições que nós tivemos de Portugal e da Espanha, né, notadamente aí pelas ordenações do reino e também pela lei das 7 partidas, né, lembrando que nós tivemos por um tempo uma unificação da Espanha com Portugal, né? Ao passo que, se vocês forem aqui na América Latina, ou mesmo
na Europa Ocidental, essas categorias de direito civil existem lá há muito tempo e funcionam. Funcionam há muito tempo, né? Uma coisa que não se pode dizer é que o direito civil não funciona. Você pode dizer que ele é chato, que o direito civil é uma matéria muito longa, uma matéria muito complicada, e eu até concordo. Direito civil é uma matéria para fortes e persistentes, né? E nós temos um código com 2.046 artigos, né? Aqui atrás está o BGB alemão, aqui cinza, né? Porque ich spreche ein bisschen Deutsch, quer dizer, eu falo um pouco de alemão e consigo ler. Por aqui em outro lugar está o código italiano também, outra obra monumental, que aliás muito influenciou o nosso código. E realmente você pode criticar o direito civil, né? A gente vê nas redes sociais o pessoal falando que direito penal é muito melhor que direito civil, mas eu lembro aos senhores que possivelmente você vai se apaixonar pelo direito penal na faculdade, mas quando você sair da faculdade você vai perceber que existe um campo de atuação muito maior no âmbito do direito privado, do direito civil, do que do direito penal. O mercado de atuação do direito penal é muito menor do que do direito civil, né? O direito civil trabalha com as relações da pessoa comum antes do nascimento, quer dizer, desde a concepção e até depois da morte, que é justamente o que eu vou comentar com vocês. E eu vou dizer, o direito civil brasileiro ele não precisa de grandes reformas, porque ele funciona. Eu insisto isso, pelo menos eu que trabalho com direito civil, atendo pessoas todas as semanas, quase todos os dias, leciono direito civil há muito tempo, escrevo sobre direito civil, atuo em casos sobre direito civil, eu posso dizer que ele funciona. Infelizmente, as pessoas não sabem perder. No nosso país, as pessoas não sabem perder. E muitas vezes, quando perdem, fazem críticas duras, né? Inclusive críticas de ruptura institucional. Que, aliás, isso para nós do direito é péssimo, porque com a ruptura institucional, nosso instrumento, que é o Estado Democrático de Direito, fica enfraquecido, né? Então, o que eu estava dizendo para vocês, o direito civil ele tem fundamentos com mais de 2.000 anos, que já foram testados, retestados, experimentados. Como diz meu querido amigo professor Maurício Bunazar, o direito civil não é melhor que as outras matérias. Só é mais testado e experimentado. E funciona muito bem, né? Essas categorias já foram aplicadas em outros países, né? Temos algumas diferenças que eu vou comentar aqui com vocês, mas nós temos um direito privado no Brasil consolidado, bem aplicado pelo STJ, bem aplicado pelos tribunais estaduais, claro que temos algumas falhas, bem aplicado pelas câmaras arbitrais, e o direito das sucessões não foge disso, né? O professor Maurício Bunazar também gosta de dizer o seguinte, que o direito civil não é ramo do direito, ele é tronco do direito. Porque do direito civil vieram as outras matérias. E, repito, não que ele seja melhor que as outras matérias, né? Só algumas dicas, você que acha, e eu tenho falado muito isso para os estudantes, né? Você que acha que o direito civil é uma matéria muito longa, muito enfadonha, muito complicada, talvez seja o momento de você deixar um pouco de lado rede social e Netflix e se dedicar aos estudos. Aliás, eu estou falando com vocês da minha casa. Isso aqui não é meu escritório, isso aqui é a minha casa. E é livro sem fim. Todos os principais autores de direito civil estão aqui. Não só dessa minha geração, aqui está atrás o Pablo Pamplona, né? Como de outras gerações. Aqui está o Caio Mário, atrás de mim o Orlando Gomes, né? Não o espírito, o livro. Talvez o espírito também esteja, não sei. Mas talvez seja melhor você se dedicar mais à testa no texto, porque o direito civil é transformador. Aliás, o direito é transformador, né? Eu mesmo saí de uma cidade no interior de Minas Gerais, cidade chamada Passos, e tudo que eu conquistei foi graças ao direito privado e à dedicação que eu sempre tive ao direito privado, né? Mas voltando, então, pela nossa matriz romano-germânica, nós temos a sucessão testamentária, que decode ato de última vontade, e a sucessão legítima. Bom, para que haja sucessão testamentária, você precisa fazer um testamento. E o brasileiro, pelo menos até agora, com a crise pandêmica, não tinha o costume de fazer testamento. Primeiro, porque a grande maioria não tem o que testar,
Vamos ser realistas, né? Não tem o que deixar como ato de última vontade, né? Então, vocês têm uma casa que vai ficar com 5, 6 herdeiros e a casa não está regularizada, vai ter que fazer uma regularização, né? Aí vai lá o cliente fala, o que eu faço? Entro com uso campeão, né? É o uso que ganha, né? Então, essa é a primeira constatação. Segundo, que o brasileiro, ele não gosta de falar da morte, né? O brasileiro não gosta de falar da morte. Também, o brasileiro não planeja muito as coisas, não faz muitos planejamentos, né? E o que a gente está vendo agora mostra tudo isso que eu estou comentando, né? E o brasileiro deixa tudo para a última hora. E aqui, muitas vezes, a última hora já passou. Nós não temos ainda um estudo feito, né, pelas associações de notários para mostrar o aumento do número de testamentos no Brasil, mas a gente deve ter e acredito que esse aumento está acontecendo. Pelo menos é o que eu tenho percebido. Não sei se a professora Litiane, na sua atividade, tem percebido isso. E tem uma novidade, né? Tem um provimento do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, que é de maio de 2020, em meio à pandemia de Covid-19, né? Que prevê justamente a possibilidade de você fazer o testamento até eletrônico, pelo e-notariado, né? Tem até requisitos lá da videoconferência do testamento, que você pode fazer à distância, né? Então, foi uma novidade que surgiu agora. Existe aí um problema se o CNJ poderia tratar isso, né, por norma administrativa. Alguns falam até em inconstitucionalidade, mas a verdade é que essa norma está em vigor e não é só escritura de testamento público que você pode fazer. Você pode fazer compra e venda, escritura de compra e venda, pode fazer divórcio, pode fazer inventário. Tudo isso você pode fazer agora pela via eletrônica, por esse provimento sem do CNJ. Essa é outra mudança, né? Já existia um estudo sobre isso, mas o CNJ resolveu editar essa norma em meio à pandemia e muitas coisas nós estamos avançando, né? Viu, professora Litiane? Eu não comentei, mas a professora Vória já tinha me convidado para palestrar aqui para vocês, eu não pude, né? E talvez esse ano também não poderia, estou aqui palestrando, mesmo que à distância, né? A gente vai ter que se adaptar a esse sistema. Nós estamos atendendo os clientes por esse sistema. As audiências, as sustentações orais, né, as audiências de arbitragem, né, que eu atuo como árbitro privado, estão acontecendo todos esses eventos por plataforma, né? E aí você pode eventualmente dizer, pô, professor Tartucci, mas eu vejo tantas pessoas na realidade, em outra realidade, que continuam vivendo como se a pandemia não existisse. Pois é, mas os aplicadores do direito, né, por um espírito de solidariedade que nos guia e sempre guiou, a gente não pode ignorar, né, essa pandemia e a quantidade de pessoas que estão sofrendo e que estão morrendo por conta da Covid, né? Mas voltando, então eu estava dizendo para vocês, existe essa pouca viabilidade se fazer o testamento no Brasil, porque o brasileiro não tem o costume de fazer. Então, a grande maioria das sucessões no Brasil, né, são abertas, né, e a sucessão é aberta com a morte, né, cuidado, a sucessão não é aberta com a abertura do processo de inventário, não, a sucessão é aberta com a morte de alguém. Esse é o chamado droit de seisin, né, que é uma máxima, inclusive, do direito medieval, né? Então, aberta a sucessão, transmite-se o patrimônio do falecido para os seus herdeiros, né? E aí nós temos uma ordem de sucessão legítima que está no artigo 1829, tá? Cuidado, não confundir ordem de sucessão legítima com a legítima. A palavra legítima, que interessa para testamento, mas interessa também para doação, é aquela cota que é destinada para os chamados herdeiros necessários, também conhecidos como herdeiros reservatários, né? São chamados de herdeiros reservatários ou herdeiros necessários, porque justamente tem a proteção da legítima. E no Brasil, a legítima, desde a Lei Feliciano Pena, de 1907, antes do Código Civil de 2002, de 1916, a legítima equivale a 50% do patrimônio. Se o de cujos, outra expressão que os senhores precisam guardar também, né? O falecido, o causante, o autor da herança, se ele tem herdeiros necessários,
ele só pode testar ou doar 50% do patrimônio. E esse valor é sempre fixo. Em muitos países, a legítima é variável, depende do tipo de herdeiro que você tem, né? Mas praticamente todos os países da civil law e até a Inglaterra, que é de sistema da common law, tem reserva. Na Inglaterra há uma reserva patrimonial, né? Aí você vai dizer, mas nos Estados Unidos não tem reserva. Sim, mas aí é uma exceção. A regra é que exista a proteção da legítima. Eu tenho pensado, né, e vinha estudando justamente sobre essa revisão da legítima. Se ela deveria ser revista ou deveria ser abolida. Por quê? Porque o começo desse século, né, nós estamos aí 20 anos do primeiro século, e aí vejam como a história se repete, né? A gente vivia até ano passado uma onda libertária, né? Especialmente no Brasil. Ano passado foi o ano da lei da liberdade econômica. Então, muitas teses de individualistas, né? Centralizadoras na individualidade, no direito individual, até que a gente começa a ter rupturas, como aconteceu no início do século XX. E nesse ano nós tivemos uma pandemia, né? Se a história se repetir, como foi o início do século XX, nós teremos ainda uma grande quebra econômica e 2 guerras, se a história se repetir, né? E não sei se vocês leram o Harari, o Homo Sapiens, ele mostra que a humanidade costuma, início de século, repetir essa onda libertária. Não que tenhamos guerras, né? Mas a gente tinha essa onda libertária, né? E eu vinha refletindo, talvez rever a legítima, né? Semana passada eu tenho uma coluna no Migalhas, inclusive eu trouxe algumas das minhas reflexões sobre uma tendência de contratualização do direito das sucessões, né? Porque se eu tiro a legítima, eu estou caminhando para a contratualização, porque aí você pode dispor como você bem entender. E se eu quebro uma outra regra, que é do 426 do Código Civil, que prevê não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva, aí eu contratualizo tudo, né? Então, eu vim estudando, pensando, talvez reduzir a legítima para 25%. Eu não acho que a gente tenha a possibilidade de trabalhar com legítima variável, porque não é da nossa tradição, 25%, 50% se tiver filho, 25% se tiver só ascendentes, né? Eu acho que a gente não tem história quanto a isso, a gente não tem algo consolidado quanto a isso, né? E eu vinha pensando, talvez, em reduzir a legítima para 25%. Mas aí eu fui aprimorar os meus estudos e eu não encontrei fundamento para isso. Fundamento em estatística, né? Até porque esses debates que a gente tem são debates de grandes heranças. São debates de grandes casos, daquilo que eu chamo de direito das sucessões dos ricos, né? Que aí as pessoas procuram fazer contratos, holdings, né? Muitas vezes para burlar a lei. Isso também explodiu no Brasil, e eu tenho me especializado justamente para dar parecer, para dizer que não pode fazer aquilo que está sendo feito, né? Então, eu comecei a minha pesquisa, e eu vou ter que fazer um relatório agora, eu vou pedir um prazo maior, porque não tem como eu viajar, eu cheguei a viajar, né, para fazer pesquisa em Portugal, no Chile, mas tem outros países para ir também, né? E Peru também estive lá, né? E preciso continuar viajando, mas até o primeiro presente momento a minha conclusão é que tem que ficar tudo do jeito que está. Até porque a gente vai passar por uma crise séria, já estamos passando, uma crise seríssima, seríssima, e mudar a lei no momento desse não é uma boa alternativa. É melhor que a gente trabalhe com as categorias do direito civil, que, aliás, repito, já enfrentaram outras pandemias. Se tudo isso que eu estou explicando tem 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, já enfrentaram essas categorias outras pandemias, né? E a pandemia sempre dá aquela sensação apocalíptica. Não sei se eu, com esse meu espírito de velho, minha mulher acha que é uma questão espiritual, eu tenho tido constantemente essa sensação. Luto contra isso, aliás, no meu dia a dia. Aliás, meu apelido aqui em casa é Dr. Covid.
Agora saiu recentemente um documento do Tribunal de Justiça de São Paulo aqui com artigos sobre Covid, e eu era um dos autores com a maior quantidade de artigos sobre a Covid. Participei da Lei 14.010 de 2020, a lei da pandemia, sob a liderança do professor Otávio, né? E leio tudo que os senhores podem imaginar sobre Covid. Né? Tudo que os senhores podem imaginar. Até porque tive Covid, eu contava para o professor Litiano, eu falo isso em alguns ambientes, e senti como é realmente uma doença que te arrebenta. Né? Não é uma virose terrível, não cheguei a ser hospitalizado, mas se bobear, parte para outro plano. Né? É uma doença séria que deixa sequelas, pouco se fala isso, não se sabe se tem reinfecção, não se sabe se tem reativação. Né? Possivelmente teremos, especialmente reinfecção, porque os outros coronavírus todos tiveram. Né? Eu marquei consulta com um médico especialista para entender a doença, porque isso tudo vai repercutir juridicamente. Os livros de direito civil do ano que vem vão tratar de outras questões que a gente não tratava. Né? Então, eu tenho para mim que agora rever a legítima nesse momento, e não é só agora, por alguns anos, que é quando a gente conseguir retomar essa realidade, né? Até porque o espelho que estava sendo utilizado no Brasil como um espelho libertário acabou há 2 semanas atrás, porque o Chile fez um plebiscito para fazer uma constituição social. E eu conheço bem o Chile, conheço a capital, conheço o interior, já rodei bastante, conheço um pouco da lei, tenho um amigo jurista chileno, né? E eu lembro que a última vez que eu estive lá, um colírio custava em torno de R$150. O Chile privatizou até todas as águas. Se um dia vocês tiverem oportunidade depois, quando puderem viajar e estiverem com vontade de viajar, vão até o Chile, vão até o Vale do Aconcagua, que era um rio imenso, virou um filete de rio, porque privatizaram tudo, esgotaram tudo. E eles já têm sérios problemas de água, inclusive, que pode comprometer, inclusive, a produção. Né? Mas, voltando, então, eu não vejo, nesse momento, razão, ainda mais por todas as instabilidades que nós temos, e a dificuldade que a gente vai ter de reconstruir o mundo, reconstruir o Rio de Janeiro, reconstruir São Paulo, reconstruir o país, reconstruir o mundo, ainda mais numa época que todo mundo só pensa em si. E eu falava aqui de rede social. Né? Eu gosto de rede social, tem um Instagram, você pode entrar no meu Instagram aí, até subir a palestra, Flávio.Tartucci, eu tenho 256 mil seguidores. Eu talvez seja, eu acho que sou o civilista que tem a maior quantidade de seguidores no Instagram. E, aliás, eu só posto coisas de direito civil, né? Que é o que o meu público quer ver. Mas eu sugiro que vocês vejam um documentário que se chama Dilema das Redes, para os senhores verem como nós somos manipulados e como essas manipulações estão aprofundando o aumento de ódio, né? o polarismo exagerado. Aliás, hoje a gente vai ter uma prova de fogo da humanidade. Né? A gente não sabe se a chave vai virar para um lado ou vai continuar virando para o outro. Então, meus caros, eu acho que temos desafios de reconstrução e do ponto de vista sucessório, porque é da própria resiliência da humanidade. Né? Quando alguém, especialmente alguém que tem patrimônio, falece, os seus herdeiros vão tocar a vida. Né? Isso é a própria ideia de sucessões. A ideia da sucessão é a continuidade da pessoa. Essa é a ideia. Né? O vivo continua o morto. Aliás, daí que vem o droit de saisie. Né? Então, voltando ao que eu estava dizendo para vocês, por tudo isso eu acho que não é o momento a gente rever a legítima. Pode ser que eu mude minha opinião, né?
mas acho que a pandemia me deu um balde de água fria. Eu entrei para fazer meu pós-doutorado dizendo, opa, acho que vou encontrar fundamento para legítima ser revista. E aí vem a pandemia, né? E com a pandemia nós temos a necessidade de se manter esses fundos, né, de proteção, né? Tanto que a gente está vendo aí que o próprio governo, aliás, os governos do mundo, têm dado rendas de proteção para manter uma paz social, né? E eu acho que até vão continuar essas rendas por algum tempo, para manter a paz social, para manter o Estado Democrático de Direito, para manter o mínimo de sobrevivência, né? Então, eu acredito que esse momento é o momento de não se rever a legítima. Então, a legítima em 50% é o que está na lei brasileira. E aí, o que eu disse? Quem são os herdeiros que têm a proteção da legítima? Os chamados herdeiros necessários, lembra? Ou herdeiros reservatários. Quem são? Se você pegar o Código Civil, o artigo 1845, ali nós temos previsão dos descendentes, então os filhos, os netos, os bisnetos, os trinetos até o infinito, pela própria ideia de continuidade, né? Os ascendentes, os pais, os avós, os bisavós, os trisavós e assim sucessivamente. E aí o fundamento não é tanto a continuidade, o fundamento é a solidariedade. Que o seu ascendente foi responsável por você estar aí. E fez o máximo para você chegar onde você chegou. Custe o que custar. Chegando onde você chegou. E o cônjuge, que não tinha previsão no Código de 16. O Código 16 só previa descendentes e ascendentes. O cônjuge entrou porque o nosso Código de 2002 ele começou a ser feito na década de 70. E ele foi muito influenciado pelo Código Português de 1966 e o Código Italiano de 42. Né? E aí nós tínhamos a premissa do casamento até que a morte separe. E aí o cônjuge foi hipervalorizado. Né? Há um autor do Rio de Janeiro, o livro dele está ali, eu gosto muito, Luiz Paulo Vieira de Carvalho, né? Que foi professor também da professora Litiane, que ele diz que nós temos, o cônjuge é a grande estrela sucessória, e realmente é. Porque se você pegar o 1829, ele concorre, o 1829 do Código Civil, ele concorre com os descendentes, ele concorre com os ascendentes. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu sei que sucessões é lecionado no final do curso, e se eu explicar essas regras, vocês vão ficar aí realmente birutas, porque é tudo muito complexo, então deixa para o final, né, quando o curso estiver acabado. Aliás, isso é curioso, é uma matéria que está no final do curso, porque o direito das sucessões fecha o Código Civil, né, igual é no BGB, né, quer dizer, o último livro é o livro do direito das sucessões, é a morte, e as pessoas geralmente já estão quase morrendo no curso também de cansaço, né, aquela vontade de terminar a faculdade, então não liga muito, né. Mas então, aí no final das contas é bom para quem liga e sabe trabalhar com sucessões, né. Sucessões é no 10º semestre, professora Litiane, no 9º, 8º. Sucessões, qual é o semestre? Professor, aqui fica no 7º. Ah, então tá bom. Então é até antecipado. Família, 7º, sucessões. A outra professora de sucessões está aqui também, que é a professora Carla Gonçalves. Mas o número de professores que estão aqui presentes, acho que são todos do curso. Ah, muito obrigado, professora Carla. Então, é lecionado em um semestre família e sucessões? Não. Ou separados? Separado. Família no 6º, sucessões no 7º. Geralmente as matérias são casadas porque existe uma certa conexão, né? Porque o que fundamenta a sucessão é a família atrelada à propriedade. Então, é isso que fundamenta, né? Uma limitação à propriedade por uma questão familiar. Aliás, é assim no mundo inteiro. Né? E voltando ao que eu estava dizendo a vocês, então, o cônjuge passou a ser uma grande estrela sucessória. Tem uma série de benefícios que não tinha no Código 16. Né? Então, esse é um ponto interessante. Aí nós tivemos uma questão interessante e importante que grandes disputas hoje dizem respeito a esse tema. O companheiro
inclusive o companheiro homoafetivo, que o Supremo reconheceu a união estável homoafetiva como entidade familiar, né? Decisão lá histórica, publicada no informativo 625 da Corte. O companheiro não está previsto, o convivente, né, em caso de união estável, o companheiro não está previsto como herdeiro necessário no artigo 1845. Né? E existia esse debate antigo se o companheiro deveria ou não ser reconhecido como herdeiro necessário. Né? Eu, aliás, continuo vendo ainda diferenças entre união estável e casamento. Eu não via o companheiro como herdeiro necessário. Aliás, eu acho, minha opinião, que nem o cônjuge deveria ser herdeiro necessário. O sistema do Código 16 sucessório era bem melhor. Quando a matéria começa a ficar muito grande, você pega os livros de sucessões aí, o meu 6, o livro do Luiz Paulo, os livros de sucessões imensos, que você tem que explicar muita coisa. É bom para advogado, é bom para parecerista, para quem escreve livro, mas para a sociedade, quando você tem uma sucessão complexa, como é essa que a gente tem hoje, para a sociedade não é bom. Você tem que explicar, montar a fórmula matemática. O Código 16 era muito melhor, né? A ordem de sucessão legítima era descendentes, ascendentes, cônjuge, o companheiro incluído também, e colaterais, né, na época até o 6º grau. Agora nós temos descendentes com cônjuge ou companheiro, ascendentes com cônjuge ou companheiro e colaterais até o 4º grau. Eu até lamento, eram colaterais até 6º grau, redução para 4º grau, porque eu, como civilista, eu acredito muito mais no privado do que no público. Tá? Agora, eu agradei muita gente quando eu falei isso. Eu acredito muito mais no privado do que no público. Eu, aliás, acho que existem várias entidades que deveriam ser privatizadas. Né? Agora, eu vou desagradar esse mesmo público que ficou feliz com essa minha frase. Né? Propriedade tem função social. E, aliás, esse é um conceito que não é libertário, é liberal. As pessoas confundem liberal com libertário. Né? Então, função social da propriedade existe em todos os países do modelo da civil law. Todos eles. Aliás, muitas constituições atrelam a função social da propriedade com a sucessão. A Constituição alemã faz isso, a Constituição italiana faz isso, a Constituição portuguesa faz isso. A nossa não, ela reconhece o direito de propriedade no inciso do artigo 5º e o direito de propriedade, a função social da propriedade, e em outro reconhece a herança como direito fundamental. Bom, mas vamos lá. Então, o que aconteceu aí sobre o companheiro? O Supremo Tribunal Federal foi provocado para dizer o que parte da doutrina brasileira, aliás, os dois maiores sucessionistas brasileiros diziam. O professor Zeno Veloso, de Belém do Pará, e a minha querida orientadora de doutorado, querida professora Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, aqui de São Paulo. Diziam que o artigo, a minha mãe acadêmica, ela e a Maria Helena Diniz são minhas mães acadêmicas. Uma me orientou no mestrado, a professora Maria Helena, e a outra no doutorado, a professora Giselda. Esses dois grandes juristas, Zeno Veloso e Giselda Hironaka, vinham sustentando desde quando surgiu o Código de 2002, que o artigo que tratava da sucessão do companheiro, o artigo 1790 do Código Civil, que, aliás, era um artigo bem bagunçado também, ele deveria ser reconhecido como inconstitucional. Porque não seria correto, à luz da igualdade das entidades familiares, você ter o cônjuge num artigo, no 1829, e o companheiro em outro artigo. E que, portanto, pela equalização das entidades familiares, né, a professora Litiane está rindo, o professor Litiane, civilista, é centrista. Então, nesse mundo polarizado, a gente geralmente desagrada todo mundo. E sempre foi assim. Faz 2000 anos que nós somos assim, nós somos centristas. Talvez o dilema das redes mostre que a gente, em um momento, vai ter que tomar uma posição. Mas eu sou aquele cara que um cara que é de cá olha, acha que eu sou de lá. E quem é de lá olha, acha que eu sou de cá. Então eu tenho alguma razão. Eu desagrado todo mundo. Né? Mas voltando. Então, essa tese
de que seria inconstitucional o artigo 1790. O Supremo Tribunal Federal julgou isso entre 2017 e 2018, de forma unânime, declarou inconstitucional o artigo 1790 do Código. Porque seria inconstitucional a distinção sucessória, essa foi a tese, entre cônjuge e companheiro. E mandou incluir o companheiro ou convivente, aquele que vive em união estável, ao lado do cônjuge no artigo 1829, concorrendo com os descendentes no inciso 1, concorrendo com os ascendentes no inciso 2, sucedendo sozinho no inciso 3 e excluindo os colaterais, porque antes não excluíam, né? Era o que estava no 1790. No 1790, se um companheiro, por exemplo, a pessoa viveu em união estável, morreu o companheiro. Geralmente o homem morre mais cedo, por uma série de fatores, né? Não vem aqui explicar. Aí a companheira concorrendo com um sobrinho neto do seu convivente. O sobrinho neto receberia 2/3 da herança e a companheira receberia 1/3. Esse dispositivo, que era o 1793, eu vi a inconstitucionalidade nele, mas não vi em todo o 1790. Né? A minha posição. Bom, mas o Supremo entendeu que todo o 1790 seria inconstitucional e mandou incluir o companheiro no artigo 1829. Tá? Eu vou agora tentar explicar o que eu vejo como democracia. Tá? O que é democracia? Bom, minha opinião, o companheiro não deveria ser herdeiro necessário e o cônjuge também não. Se um dia eu tiver a chance de participar de um projeto legislativo, aliás, eu tive recentemente com o projeto de Estatuto das Famílias do IBDFAM, eu vou tentar mudar a lei. Lá no IBDFAM não consegui. Né? Muito bem. Então, eu tenho para mim que o cônjuge não deveria ser herdeiro necessário e o companheiro não é. É o que eu penso. Agora eu vou falar o jurista interpretando o sistema. A lei fala que o cônjuge é herdeiro necessário. Então ele é. E o Supremo disse que era herdeiro necessário. Então ele é. Queira eu ou não. Eu não vou chegar aqui, o Supremo não adotou o que eu sigo doutrinariamente, vou detonar o Supremo. Porque, repito, é isso que tem acontecido, discursos de ruptura institucional. Gravíssimos discursos de ruptura institucional, mentira, fake news, manipulação pelo WhatsApp, manipulação pelo Facebook, seja de um lado, seja do outro. Nós temos um papel muito importante, professora Litiane. Eu sou aquele cara que a minha tia, a minha mãe, a minha sogra manda uma fake news, eu sou o primeiro a desmentir. Sem nenhum pudor educacional. Boato, fake news, na hora. E na minha mãe ainda digo para ela, mãe, pare de propagar notícias mentirosas. Até porque eu tenho um faro de perceber isso. E 90% do que vem é mentira. É alguém que está te manipulando. É um robô que está te manipulando. Repito, seja de um lado, seja do outro. Seja de cá, seja de lá. Porque eu já disse, o civilista, ele é um centrista. Aliás, a vocação de um civilista é resolver o problema das pessoas. Né? Por isso que eu dou uma interpretação, porque amanhã, se eu tenho uma consulta, alguém me perguntar se o companheiro é herdeiro necessário, eu vou dizer, não é, o Supremo errou. Não, a gente lida com uma realidade que é a realidade do Estado Democrático de Direito. A lei e as decisões do Supremo Tribunal Federal fazem parte do sistema jurídico. Né? Se o teu amigo do bar, do boteco, do quiosque acha que não faz, o problema é dele, porque para resolver os problemas das pessoas, você vai lidar com o direito, não com fake news de WhatsApp. Né? Eu vou dizer, a manipulação é tão grande que eu já tive vontade, e pode acontecer, de pegar a minha rede social, que até tem um valor como herança digital, e excluir. Pegar meu Instagram e excluir. Até porque eu fui ter Instagram de 2 anos para cá. Eu sei viver sem ele. Aliás, a minha geração, a gente vivia sem rede social, e a gente era feliz. Né?
Então, nós, aplicadores do direito, nós temos uma ferramenta que se chama sistema jurídico, que a gente tem que respeitar, que a gente tem que manter. Porque se não houver direito, há barbárie, há o caos. E tem muita gente que quer isso hoje. Vocês vão ver o que vai acontecer a partir de agora, nas próximas semanas, depois do que está começando hoje. Vocês vão ver. Né? E, repito, vejam, é Netflix. Eu não fico vendo isso o tempo inteiro. Né? Vejam o dilema nas redes. Né? Bom, conclusão. O Supremo disse que tenho que incluir o companheiro no artigo 1829, mas não disse se ele é herdeiro necessário ou não, expressamente. Só que não tem como interpretar o sistema que não seja dessa forma. Se o companheiro está ao lado dos descendentes, que são herdeiros necessários, ao lado dos ascendentes, que são herdeiros necessários, ao lado do cônjuge, que também é herdeiro necessário, no 1829, incisos 1, 2 e 3, não tem como concluir que ele não é herdeiro necessário. E o STJ, o nosso tribunal, que dá a palavra final em matéria de direito privado, matéria não constitucional, tem dito em alguns julgados que o companheiro é herdeiro necessário. E a doutrina majoritária também tem dito que o companheiro é herdeiro necessário. Certo? Então, muito cuidado, porque é assim que me parece que o sistema tem que ser interpretado. Não o famoso apelou, perdeu. Né? Ou perdeu e apelou. Né? A pessoa não concorda e começa a fazer discurso de ruptura institucional. Para nós, isso não é viável. Isso não é viável. A gente tem que saber trabalhar dentro da realidade jurídica e afastar aquilo que é mentira. Aliás, se alguém falar, por exemplo, que o sistema sucessório americano é o melhor, não é. O melhor sistema é esse nosso, da Civil Law, que funciona na maior parte dos países do mundo. Eu faço parte de uma instituição internacional, a YSFL, International Society of Family Law. Já participei de 3 congressos mundiais de direito de família e sucessões. O último foi esse ano, pela plataforma Zoom, baseado na Argentina, coordenada pela professora Úrsula Bacê, podem pesquisar, uma das maiores professoras de direito de família e sucessões do mundo. Né? E é congresso mundial mesmo, viu? O que eu participei de Amsterdã era painel com, por exemplo, eu vi um painel lá que era o Mário Delgado, meu coautor, participou, que era ele, uma professora da África do Sul, uma professora da Sérvia e um professor da Coreia do Sul. Você vê como as premissas vão se repetindo. Né? Essa questão de contratualização, né? Repito, isso já aconteceu, essa ideia que as pessoas querem ter mais liberdade plena. Aliás, isso é libertário. Né? Eu gosto muito de uma frase, que eu vou ler para vocês, de um grande pensador francês, né? Que é o Henri Dominique Lacordaire. Né? E o professor Otávio Luiz Rodrigues, né, o nosso grande coordenador dos trabalhos da Lei 14.010, leu no final de uma exposição. A frase é a seguinte: entre os fortes e fracos, entre ricos e pobres, entre senhor e servo, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. Repito, Henrique Dominique Lacordaire. Entre os fortes e fracos, entre ricos e pobres, entre senhor e servo, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já tive uma época na minha vida, eu já tenho uma carreira, eu comecei a fazer direito em 93, né, então já é um caminho longo, tenho 22 anos de formado já, e eu já tive fases mais principiológicas. Hoje eu estou mais legalista, porque a lei nos traz segurança. Nesses tempos de loucura, a lei nos traz mais segurança. E a gente tem que realmente estar filiado a ela para resolver e segurar os impulsos.
porque nós estamos num momento de impulsos muito fortes. E a perspectiva não é que isso melhore. A perspectiva é que isso piore. Muito bem. Uma última nota que eu gostaria de fazer a vocês é que se tem falado muito hoje, então, concluindo esse tema, me parece que os herdeiros necessários que têm a proteção da legítima são, no atual sistema, descendentes, ascendentes e cônjuge, por força do 1845, e companheiro por interpretação da decisão do Supremo Tribunal Federal. Quiserem ver a decisão, está no informativo 840. Uma última nota para encerrar, e eu vou abrir para perguntas, diz respeito ao que se tem falado muito, já se fala muito, se fala há algum tempo sobre esse assunto, né? Eu tenho um amigo professor lá de Minas, que foi um dos pioneiros, falava isso há 10 anos atrás, o professor Gladstone Mamed, e hoje tem se falado muito, juristas do Rio de Janeiro, inclusive da escola do professor Gustavo Tepedino, né? O tal do planejamento sucessório. Né? Blindagem patrimonial, planejamento sucessório. Tem gente que roda o interior do Brasil vendendo isso. E vendendo várias fraudes, fraude trabalhista, fraude tributária, fraude à legítima, simulações, né? Aquilo que eu disse para vocês, eu tenho sido contratado justamente para furar essas blindagens, mostrar que está errado, né? Um caso, inclusive, de parecer que eu já encerrei é justamente sobre isso, né? Os filhos e a esposa convenceu o patriarca a fazer um planejamento sucessório, dividir tudo, depois tiraram ele da empresa e deram o tombo no velhinho. Né? E ali tem um problema. Será que ele que participou do ato pode pedir anulidade? Que, aliás, tem várias simulações. Quem participou do ato simulado, que é nulo, pode pedir anulidade? Eu entendo que sim. Né? Aliás, tem um precedente do STJ que diz que sim. Que a simulação pode ser praticada, inclusive por quem participou do ato. Tartucci, mas e a questão aí do comportamento contraditório? Deixa eu explicar tecnicamente qual é o problema. O Código 16 tinha uma regra, que era o artigo 104, que dizia que uma parte não poderia alegar simulação contra a outra. E esse artigo não foi reproduzido pelo Código de 2002. Por quê? Porque pode. E antes, simulação gerava nulidade relativa do ato. Agora gera nulidade absoluta do ato. Então, tem uma explicação. Né? Muito bem. O planejamento sucessório, então, esses instrumentos, essas holdings, né, que as pessoas têm feito, essas divisões de tudo com a pessoa viva, tem duas limitações. Eu chamo de duas regras de ouro. Primeira limitação, acabei de falar, proteção da legítima. Então, se eu tenho, por exemplo, uma doação que excede os 50%, essa doação é nula naquilo que excede os 50%, a chamada doação inoficiosa. Ela só é nula naquilo que excede os 50%. Exemplo, Tartucci. Eu sou patriarca, tenho um patrimônio de 5 milhões de reais e tenho 3 filhos. Eu posso doar em vida para o meu filho 2 milhões? Posso. Depois, quando eu morrer, os 3 milhões serão divididos entre os 3. Inclusive, aquele que recebeu já 1 milhão aquele que já recebeu 2 milhões vai receber mais 1. Então, ele vai participar mesmo assim. Se eu tenho um patrimônio de 2 milhões e meio até 2 milhões, de 5 milhões até 2 milhões e meio, eu posso doar para quem eu quiser. Inclusive beneficiando um filho mais do que o outro. Né? E dispensando ele da colação. Agora, se eu tenho 5 milhões de patrimônio, dou 3 milhões para o meu filho 1, essa doação vai ser válida em 2 milhões e meio e será nula em 500 mil. Ela é nula naquilo que excede. Tá? Então, a primeira regra de ouro é a proteção da legítima. E a segunda regra de ouro, eu falei aqui rapidamente, é o artigo 426 do Código Civil. Não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Isso também tem origem romana, é a vedação das pacta corvina, né? Corvina de corvo, o pacto do corvo, né? Porque gerava um desejo de morte. Eu acho que até esse artigo não teria muita justificativa mais, mas aquilo que eu falei da lei, tem que fazer um projeto de lei e tirar essa regra. Colocar, por exemplo, a possibilidade
e eu acho que isso deveria acontecer, eu mandei um projeto de lei nesse sentido, inclusive, né, propiciar a renúncia à herança por pacto antinupcial, mas isso tem que mudar a lei. Hoje não é possível. Eu tenho alguns colegas que defendem que isso é possível, mas não é. Aliás, se eu tenho uma infringência ao artigo 426, não pode ser objeto de contrato de herança de pessoa viva, essa previsão é nula de pleno direito. Por que é nula, Tartucci? Artigo 66, inciso 7, segunda parte do Código Civil. É nulo o negócio jurídico quando a lei prevê expressamente que ele é nulo ou proíbe a sua prática sem combinar sanção. Certo? Bom, meus caros, esse é um panorama geral sobre direito das sucessões. Então, 1 hora falando aqui para vocês, vamos abrir para as dúvidas. Quero mais uma vez agradecer o convite da professora Litiane Mota, foi um prazer falar para todos vocês. Já vi aqui no Instagram que tem um monte de gente postando, né, subindo aqui um monte de solicitação, de várias solicitações, e foi realmente um prazer falar para todos vocês, alunos da Unigran Rio, uma honra, e quero dizer uma coisa final para vocês. Não desistam do direito. Nós, como juristas, somos construídos a partir dos livros, que devem sempre nos acompanhar. Aliás, eu tenho aqui todos os civilistas, né? De gerações distintas. Tenho livros raros. Aqui atrás de mim tem um Lacerda de Almeida, né? Um livro raro. E eu tenho outros também no escritório, né? E acho que vocês não devem ter autores assim de estimação. Leiam todos que vocês puderem ler. Estudem o máximo que vocês puderem estudar, para vocês conseguirem contestar essas bobagens que cada vez mais são ditas e repetidas nesse mundo tão complexo, tão complicado, que a gente está enfrentando e vai continuar enfrentando. Nós, operadores do direito, eu gosto de falar aplicadores do direito, porque aquilo que eu disse, a vocação do direito civil é a aplicação, é resolver o problema das pessoas. Nós temos um papel fundamental na sociedade, né, que é manter as bases do Estado democrático de direito dentro do direito privado e sempre ajudar a resolver os problemas das pessoas. Obrigado, estou à disposição de vocês. Professor, se eu estivesse no auditório, estaria lotado. Nós temos um auditório bem bacana, em que dão, em média, 200 pessoas ou mais um pouco. E quando a gente tem alguém da sua natureza aqui, é uma briga para poder fechar as portas, porque eles querem sentar pelo corredor e a parte de segurança não quer permitir. Mas pode ter certeza que você estaria sendo aplaudido de pé, professor. Então, eu vou fazer isso. Obrigado. Por todos eles que estão aqui. A emoção de todos nós, eu vou dizer alguns professores que estão aqui. Eu estou aqui ao lado com o coordenador adjunto, o professor Marco Antônio Grilo, que para que eu estivesse à frente da plataforma, ele estava auxiliando os alunos, então eu vou virar um pouquinho a câmera aqui para que ele... Olá, professor. E está presente aqui também a professora Edna Raquel, Aline Teodoro, Tatiane Duarte, Ana Paula Bustamante, Júlio Faustino, Lorena Braga, Carla Gonçalves, a coordenadora do curso de Direito da FATEMP, professora Carla Sade. E se eu faltei qualquer professor, eu peço desculpa, eu estava tentando anotar o nome de todos. Mas, professor, eu queria fazer um comentário. Eu tinha visualizado que, se eu não me engano, em junho, o aumento de testamento foi de 134% até junho, pelo CNJ. Foi de 1.200 para 2.900. Tá? Eu achei um artigo sobre isso, mas não consegui confirmar a fonte, né? Então, apenas um comentário. Mas eu queria fazer uma pergunta como fã, mas antes eu tenho que falar uma coisa. Todos esses alunos estudam pelo livro do Flávio Tartucci desde o primeiro período, porque a nossa bibliografia básica do direito civil é o professor Flávio Tartucci. Então, eles estão bebendo da fonte, professor. Obrigado, fico muito feliz. Né? E pela qualidade, geralmente todos os meus alunos perguntam se eu ganho comissão do senhor. Porque eu entro em sala de aula e eu falo o seguinte, e falo isso, é o melhor livro para advogar, para concurso público, e por isso ele está sendo indicado em todos os editais possíveis.
né? E a gente tem que aprender a estudar por doutrina, faz parte, ter juízo crítico, né? Mas eu queria fazer um comentário, professor, e aí como fã, né, como uma visão, vou fazer pergunta, porque tem muitas perguntas de aluno, mas o senhor participou daquela lei emergencial. Teve um projeto-lei que é o 2947 de 2020, que ele falaria só do direito de família e direito de sucessões, e que ele foi arquivado, né? Era um projeto da senadora Soraya. Sayonara, é, Soraya. Soraya, desculpa. E ele foi muito comentado, muito criticado, e eu queria que o senhor desse sua visão, se ele seria necessário, se ele seria pena de mais uma. Olha, eu tenho até esse projeto foi até uma iniciativa do professor Mário Delgado, e tem algumas ideias que estão ali, são minhas também, porque ele foi elaborado junto com o professor Simão e pelo professor Bunazar. A gente fez propostas para o PL 1179, que virou a lei, e depois acabou indo também para essa lei. Tinha uma proposta de testamento hológrafo, a regra de guarda de filhos foi a regra que a gente tentou colocar no projeto 1179, e não havia ambiente mais para mais mudanças. Já foi difícil passar o projeto 1179, né? E vejam que, eu estou comentando isso nos livros, essa lei caducou agora, dia 30, antes do feriado. E parece que a gente está começando a vencer a primeira onda da pandemia. Vencer não, diminuir, vencer, superar. E a gente não sabe se a gente vai ter uma segunda onda, se vai ser necessário reativar a lei, né? Por medida provisória, eu acho difícil, porque o governo não apoiou, foi uma união de civilistas inédita, teve o apoio do parlamento, talvez uma lei para reativar, mas não existia ambiente para fazer uma lei além daquilo que foi feito. Já tivemos dificuldades imensas, tivemos vetos, né, que foram depois reerguidos no Congresso. É difícil mexer com estrutura do direito privado, até porque o direito privado consegue resolver no possível. A gente tentou, por exemplo, colocar uma regra de locação que a gente achava necessária. Nossa, recebeu críticas. Então, eu acho que naquele momento não ia vingar, né? Já foi difícil aprovar o projeto 1179, né, que virou a Lei 14.010 e que é limitada até 30 de outubro, né? Ela complementava realmente várias situações que o próprio tribunal lida hoje, que precisava realmente regularizar. E a gente está vivendo agora... Uma é a prisão, né? A prisão agora do devedor de alimentos volta a ser efetivada em regime fechado. Uhum. E pelo jeito, eu comecei a ver, eu acho que foi o sentir, que os tribunais começaram a trabalhar com o projeto. As decisões foram seguindo o projeto, né? Mesmo que o projeto não entrou em vigor. Professor, vou fazer uma pergunta aqui dos alunos. Eles querem opinião. Por que o cônjuge não poderia ser herdeiro necessário, professor? Então, foi uma pergunta atrás do outro. Porque hoje os relacionamentos, inclusive desses que você perguntam, não são relacionamentos mais feitos para durar a vida inteira. Raramente alguém fica casado até que a morte separe. O que inspirou essa ideia foi a ideia do casamento até que a morte separe, né? Então, eu tenho... Há quem diga também que é preciso proteger o cônjuge, especialmente a esposa, que é vulnerável. Aí é uma outra discussão também, se a esposa, ainda mais pela nossa realidade, ela é vulnerável do ponto de vista econômico, né? Ou não. Esse é um outro debate também, mas eu acho que o principal cerne da discussão não é a questão da vulnerabilidade, é a questão do tempo de relação. E quais são as limitações que o senhor vê dentro do planejamento sucessório? Essas duas limitações que eu falei, a limitação da legítima, do Pacta Corvina, e outras limitações, né? Fraude à lei, fazer simulação, fazer fraude contra credores, fazer fraude à execução, cometer vício do consentimento. Aproveitar do planejamento para... É verdade. Holding são os impostos, né? Isso, pagar menos imposto, burlar o fisco. Dá um jeitinho para passar a rasteira.
Professor, fica aqui, de antemão, um convite para que o senhor retorne, já que é fã do Rio de Janeiro, e eu sei disso. E se Deus quiser, no momento que a gente vai vivenciar de muita saúde, e vai chegar, fica o convite para que o senhor venha presencialmente nos honrar com a sua presença, para que possa assinar um monte de livro com autógrafo, porque todo mundo, né, espera uma palestra dessa para poder fazer aquela fila de autógrafo. Ah, que saudade desses momentos também. Oh, não fala, a gente estava com saudade no auditório de um congresso, né? Como eu estive em palestras suas, ou na Emerge, ou no IBDFAN, nos congressos do IBDFAN, e realmente é uma grande honra. E tenho certeza que a gente viverá esse momento novamente. Gratidão pela sua presença. A Unigra Rio agradece a sua presença. Obrigado, professora, foi uma honra. E não se esqueçam, citando o Hering, da luta pelo direito. Não se esqueçam disso. Amém. Obrigada, professor. Obrigado. A gente encerra por hoje a Semana Jurídica e não esqueçam que amanhã, até sexta-feira, ao todo, de terça a sexta, são 17 atividades feitas para os alunos. Tá? Fiquem bem, paz, muita saúde. Professor, gratidão novamente. Abraço a todos.